De acordo aqui com a Unesco, né, a cultura é um conjunto de rasgos distintos, então, num conjunto de rasgos distintos, espirituales, imateriales, intelectuales e afetivos, que caracteriza a nossa sociedade, um grupo. Então, quer dizer, né, primeira parte aqui, a gente pode dizer que é um conjunto de traços, né? Conjunto de diferentes traços, espiritualidades, materiais, que envolve tanto a parte intelectual, afetiva, né? Que a Unesco vai trazer na Conferência Mundial sobre a Política, que foi feita lá no México em 1992. E na outra parte, ela diz assim: engloba las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones e las crenças. Então, nessa outra parte, ela vai dizer que engloba as artes, as letras, o modo de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Tudo isso que engloba a nossa cultura, né? Tudo faz parte da cultura. E aí eu vou estar só pausando um pouquinho para poder ainda dar assistência aqui aos colegas que estão entrando, tá bom, gente? Então, seguindo aqui, né? Então a gente já teve o conceito inicial de Bloco de Marx, né? Agora a gente tem um conceito da Unesco que vai trazer também uma sintonia no que é cultura, né? Que é tudo isso, né? Toda a parte, tanto do que a gente traz, como a gente compartilha com o outro, e traz, né? E aí a gente misturando os dois conceitos, né? Que a gente leva vai passando de geração a geração. Para os nossos pais, que passam, né, para a gente, que a gente vai passando para nossos filhos, e assim sucessivamente. A cultura, então, é formada por muitos componentes distintos, né? Alguns facilmente observáveis, pela gastronomia, folclore, fiestas, tudo isso a gente observa no dia a dia. Viviendas, que são as casas, né? Música, todos os tipos, né? Todas as expressões musicais, né? La arte, la literatura, vestir e muitos outros, né? Por isso aí os pontos suspensivos, né? Os pontos de reticência. Outros mais difíceis de observar, que aí a gente tem uns mais difíceis, né? Que são a cosmologia, né? Que é o cosmos, o universo, o conceito de pudor, que aí a gente, cada cultura tem um conceito de pudor realmente diferente. Se a gente for pegar a cultura, né, do Oriente diferente do Ocidente, então a gente tem essas diferenças culturais. E aí, só adicionando mais outra pessoa aqui na nossa aula de hoje, e aqui permitindo que todos participem, né? Todo mundo aí. E se quiser fazer qualquer pergunta, pode ficar à vontade. Esse primeiro momento aqui, rapidinho, ele é o teórico, porque a gente vai trazer todos os conceitos da disciplina, né? Do livro que traz o livro base, que é Cultura de los Pueblos, da professora Margarete Torres de Alencar Costa e professor Mário Albonoso, que alguns já até conhecem, outros não, né? Mas já tiveram, pelo menos já conhecem, pelo menos, né, já estão já conhecendo através dos materiais, né, pelo da EAD. Tá bem? Então, seguindo, nós temos aqui, gente, as características agora do que é cultura, né? O que é cultura? A gente falou dessa parte dos mais difíceis, né? Aí a gente chega aqui e a gente em seguida já vai falar das características. Então aqui a gente traz, né? Que mais difícil de observar a cultura quando a gente fala de beleza, né? Porque para os gregos a gente chama beleza as mulheres mais gordinhas, né? Las gorditas, las mujeres que tinham umas formas, né? Umas formas mais arredondadas, né? E também é difícil a gente observar modelo de relação, né? La relação de um com o outro, né? Cada cultura é diferente, né? Os japoneses já são mais cerrados, já são mais fechados. Brasileiro, né? Os brasileiros são mais abertos, né? Para falar com os amigos, para visitar-nos em la casa, lo que dificilmente iremos ver em la cultura também dos europeus, né? E
E assim vai, né? Também tem outros exemplos, gente. Seguindo aqui, nós temos outros exemplos, né? Então aqui nós temos outros exemplos sobre aí a parte da cultura. E aí a gente vai aqui falando mais rápido, de forma mais breve, né? Temos também outras formas difíceis, que é a definição de loucura, né? Para uns pode não ser, para outros pode ser. De valores, lo que é um valor, né? Algo de valor ou algo que eu valoro, né? Algo que eu tenho muito valor, que tem muito valor para mim, pode não ser para ti, não pode ser tem tanto valor para você, assim como os ideales, las funciones relacionadas com el rango, el sexo, la edad, la língua corporal, expressão de emoções, etc. Gente, tem um áudio aberto que tem um cachorro latindo. Então, fechem o áudio aí, por favor. E aí, abre só quando for realmente participar, para não atrapalhar, porque essa aula está sendo gravada. Ó, as características de cultura, se aprende por um processo de socialização, não forma parte da herança genética. Não é estática, sino que se adapta aos cambios e às transformações do meio. O que isso significa, né? A gente tem a característica de cultura, então, como a gente aprende com o outro, essas diferenças, né? E a gente vê também, claro, essas semelhanças em algumas culturas. Por exemplo, a Argentina, né? Por exemplo, eles les gustam muito el churrasco. E aqui também, os brasileiros amam o churrasco. Então, é similar. Mas algumas outras características da cultura argentina que não se assemelham tanto com nós outros, né? Então, a vezes a eles les gusta muchísimo, né, um tipo de comida que a nós outros brasileiros não les gusta tanto, né? Então, como chorizo, né, que é aquele sangue com carne, tudo, né? A gente não aprecia tanto. Então tem sim diferenças, não só na parte da gastronomia, né, como outras também. Deixa eu só adicionar também aqui, permitir o tutor. Pronto, continuando, gente. Seguindo a nossa aula, a gente tem aqui quem é que tá com o áudio aberto? Deixa eu dar uma olhada aqui para poder, tá gravando a aula, gente. E aí tem um áudio que tá aberto, que tá atrapalhando um pouquinho. Vou ativar aqui o som da Ilza, tá bom? Porque... E aí, Ilza, eu vou desativar o outro, porque também tá atrapalhando, tá dando microfonia aqui, tá bom? Pronto. Que aí, quando você for participar, escreve no chat, que aí tá bom? Beleza. Ó, gente, seguindo aqui, a gente pode perceber que dá sentido e significado essas características da cultura, dá sentido e significado à realidade, que é esse filtro através do qual percebemos a realidade, lá interpretamos, lá compreendemos. Então a cultura dá sentido à nossa realidade, sim, principalmente quando é uma cultura nossa, né, brasileira. A gente tem a feijoada, que não tem em outro país, né, então a gente conhece e é algo nosso, né, só nos países africanos, né, e leemos o mundo através de nossos parâmetros culturais, né? Então, a gente vê o mundo através do que nós conhecemos como cultura, né? Às vezes, e o que eu vou explicar mais na frente, às vezes causa um choque cultural. Então, se transmite através de linguagem e de outros símbolos extracultura. E outros símbolos que a gente vai ver, né? Como a literatura, enfim, outras artes também. Las características também, a gente pode dizer que a cultura é um todo integrado. Cada um de los elementos se explica em relação a los restantes.
La cultura es una red de signos que permite a los individuos que la comparten, entendem que se está comunicando, como devem interpretar-se um gesto, uma mirada, e por lo tanto, que os gestos devem hacer-se para dar a entender algo, que palavras devem usar-se e quais não. Vamos aqui então entender, gente. A cultura então está tudo interligado, né? Quem estava ali acompanhando desde o início, né, percebeu que a cultura é tudo interligada, a nossa religião, a nossa moral, tudo que a gente tem como concepção e também do outro, né? Então, como a gente se relaciona com o outro. Além disso, quando se fala que é uma rede de signos, nós estamos percebendo que a gente também faz gestos, interpreta outros gestos. Por exemplo, se a gente faz assim, já sabe que é silêncio, né? Com o olhar, nós nos entendemos, né, na nossa cultura, claro. Mas a gente também, quando viaja, né, como também tem um exemplo aqui que eu vou trazer, e também na atividade de vocês, que a gente também tem que ter conhecimento dessa cultura do outro antes de fazer esta viagem, porque também é importante para não haver nenhum choque, né, entre culturas. La identidade cultural, através de um processo de socialização, compartimos costumes, códigos, símbolos, valores, crenças, etc, 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 que nos hacen sentir parte integrante do grupo social ao que pertencemos. Então, aqui já a gente pode dizer que através dessa socialização com o outro é que a gente vai compartilhar esses costumes, códigos, símbolos, valores, crenças, e é o que nos faz sentir pertencentes a esse grupo. Os sentimentos de pertenência e reconhecimento dentro de um determinado grupo cultural são os que formam, em boa parte, nossa identidade como persona, a identidade cultural. Então, todo sentimento que a gente está ali, que a gente reconhece, que a gente é pertencente desse grupo, nós brasileiros gostamos de conversar, gostamos de abraçar, chamar o outro para nossa casa, né? Então, tudo isso a gente se identifica, né? A música, né? Uma música Bolsa Nova, já lembra que é Brasil, né? Então, tudo isso causa o sentimento de pertencimento, de reconhecimento do nosso grupo, né? E forma parte da nossa identidade como brasileiro. Atitudes ante a diversidade cultural. E aí a gente vai ter outros conceitos aqui sobre essa diversidade cultural, gente, que aí entra etnocentrismo, se identifica a própria cultura como lá normal, né, entre comilhas, e a partir dele se interpreta e valora as demais. Então quer dizer que a gente tem aqui um preconceito, porque se eu valorizo mais a minha cultura e acredito que a própria cultura, a minha cultura ela é normal, né? Por isso entre aspas, que é um preconceito, e a partir da nossa a gente interpreta do outro, a de outros países e valoriza os demais a partir da nossa. Então isso é etnocentrismo. E o que é relativismo cultural? E a gente vai conhecer também essas nomenclaturas que estão sendo cobradas nas atividades também, gente. Então aqui deixa eu só adicionar mais outros integrantes aí. Deixa eu olhar aqui. Solo Murato, pronto. Permitir aqui. Seguindo, gente. Nós temos aqui el relativismo cultural. Se defende o valor de cada cultura e aprueba todas suas expressões, rechaçando a influência entre elas. Então, o que é o relativismo cultural? Então, a gente defende o valor de cada cultura e aprova todas as suas expressões. Então, recusando, né, a influência entre elas. Não tem uma influência entre elas. Não tem uma interação entre elas, né? Essa influência entre elas. A gente defende o valor de cada cultura. E o que é multiculturalidade?
Es uma situação em la que las diversas culturas coexistem. Todas as culturas podem existir, pero sem que se dê uma relação de igualdade ou intercâmbio. Aqui é o que eu estava começando a ensaiar no relativismo, que é a multiculturalidade, gente, ela não tem uma relação. Ela coexiste em todas elas, mas sem a relação de igualdade e sem a relação de troca, que é o intercâmbio. E lá a interculturalidade é um intercâmbio positivo e enriquecimento a partir do encontro e igualdade de várias culturas. Então, a gente vai aprender a ter a interculturalidade, que é uma visão sem o preconceito. A gente vai fazer essa troca positiva, né, tentar fazer essa troca positiva entre outras culturas, e aí, partindo disso, ter um enriquecimento, porque a gente vai aprender da cultura do outro, mas vai respeitar, né? A gente vai ver como um critério de igualdade, e não de que a minha é melhor do que a do outro, do que a de outro falante, né, do país X ou Y, né, da República Dominicana, da Costa Rica, do México, do Peru. Não, todas são iguais. E lo que é interculturalidade, né? La interculturalidade es na interrelação entre pessoas culturalmente distintas, né? Que são essa interrelação entre as pessoas diferentes, em la que se reconhece como partem e se complementa, se realiza através da comunicação e la búsqueda do intercâmbio, com um pensamento crítico e reflexivo. Então, essa interação entre as pessoas, essas duas partes aqui, gente, a gente pode entender que é a interação entre as pessoas, né, diferentes, e aqui se reconhecem, a gente tem esse compartilhamento e elas se complementam. Se realiza, assim, através dessa comunicação, essa troca, a troca e o pensamento crítico e reflexivo. A gente tem que ser crítico, tem que ser reflexivo e entender que a gente também se complementa entre as culturas. Como atitude, a interculturalidade permite analisar as culturas desde seus próprios padrões culturais, buscando o encontro, sem paternalismo, nem superioridade, nem inferioridade. Então a gente tem, sem elevar que a nossa cultura é melhor do que o outro, buscando esse encontro, que é importantíssimo, que a gente deve aprender. O encontro e essa troca, né? Sem a superioridade nem inferioridade. Mantendo uma visão crítica das culturas. Seguindo, gente, na próxima parte, a gente tem aqui, nesse primeiro slide, como eu estava comentando, aqueles que não tinham chegado antes, que essa primeira parte, ela é mais teórica, mas a gente já vai apresentar também, quero apresentar aqui nesta aula inaugural, toda a disciplina, porque aí a gente já tira as dúvidas, né, abre as dúvidas ao final, perguntas, né, e aí fica também aberto para tirar. Então, aqui a gente, continuando aqui entender esses conceitos, multiculturalismo e interculturalidade. O que é um e o que é o outro, né? O multiculturalismo, somos iguais, pero somos diferentes. Então, somos iguais, mas somos diferentes. E lá, interculturalidade, somos diferentes, pero somos iguais. Então, a gente percebe que no multiculturalismo tem um preconceito, mas a interculturalidade não. A gente reconhece as diferenças do outro, mas sabe que todos nós somos iguais. No segundo ponto, né, sem perder de vista a igualdade, né, a gente só permitir aqui que os colegas também participem, entrem aqui na aula. Na sequência, a gente tem aqui, gente, que essas diferenças, né, então, no segundo ponto de diferença entre o multiculturalismo e a interculturalidade, sem perder de vista, a igualdade enfatiza a diferença. E
no multiculturalismo. Então, a igualdade enfatiza o quê? A diferença. Mas em la interculturalidade, sem perder de vista dos que a diferença se situa em la convergência. Então, se converge, né? A gente é um encontro entre as duas, né? Então, é diferente. A gente, no multiculturalismo, se enfatiza a diferença. Na interculturalidade, a gente enfatiza o encontro. Na terceiro ponto, o multiculturalismo tem a ser estática, né? A manter as culturas. Mas a gente entende em la interculturalidade que na 3 é oposta por ele câmbio cultural. Porque a gente sabe que as sociedades estão sempre em mudança, então a interculturalidade reconhece isso. No quarto ponto, a interrelação solo entre iguais. Então só existe uma interrelação entre os iguais. Mas não, a interculturalidade se enfatiza aqui, que a interrelação entre iguais e diferentes. Então se reconhece, a gente tem relação, essa relação de igual, a gente tem essa relação tanto com pessoas que são iguais, como também que são diferentes. E no quinto ponto, o multiculturalismo dá ênfase em conhecer o próprio, conhecer a si próprio, né? Conhecer o próprio, a própria cultura e ficar só naquele mundinho, né? Mas a interculturalidade, a gente enfatiza que ênfase em conhecer lo del outro, conhecer mais a cultura do outro, não enfatizar a minha. A sexta, a coexistência, se coexiste, mas não se tem esse encontro, não tem essa troca entre as culturas. Lá em interculturalidade se enfatiza a convivência, porque na convivência, gente, que a gente tem, se reconhece as diferenças, se respeita e há essa troca, há esse encontro, sabe que todos somos iguais. E aí, só voltando bem aqui para poder ainda permitir que alguns participem dessa aula, reforçando que esta aula está sendo gravada. Eu falo que é o direito e natural. Também trará de uma lei coisa. Mas como trabalho, que até mesmo soldados federais, a gente quer estudar o toque. Valdene? Valdene? Gente, eu acho que tem eu acredito que ela não estava, a Valdene não estava participando da discussão aqui da aula, né? Eu acredito que não, né? Acho que era só mesmo ela deixou o áudio ligado. Mas voltando aqui para o conceito, nós temos aqui o próximo ponto, que é a sétima. A gente evita o conflito no multiculturalismo, então você evita esse conflito, evita esse choque cultural. Mas na interculturalidade, não evita o conflito, sino quem tenta regulá-lo. A gente não evita conflito na cultura do outro, mas a gente tenta fazer essa mediação. Entende o conflito como algo positivo, então temos que falar, escutar, negociar. Então, a interculturalidade a gente vê que é mais aberta, né, ao diálogo, à escuta, à negociação. Não é só do nosso jeito, né? Então, aqui, o multiculturalismo, na 8, em ponto 8, aposta por ele diálogo entre culturas. Já em interculturalidade, aposta por ele diálogo e ele debate entre culturas de igual a igual. Então veja que a aposta no diálogo entre culturas, o multiculturalismo, mas a interculturalidade aposta no diálogo e no debate entre culturas de forma igualitária, que aí não tem eu vejo o outro, me vejo mais melhor, né? Superior, a minha cultura é superior, melhor do que a do outro. Não, né? E aqui, gente, eu tava só voltando porque eu acredito que tinha um entrando. Mas vamos voltando aqui rapidamente para fechar esse slide.
Na nona, a gente tem ele nono ponto, la tolerância, em multiculturalismo. Mas já na interculturalidade, ele respeito ativo. A gente não tolera o outro como multiculturalismo, mas tem esse respeito ativo e mútuo, né? Não é apenas a tolerância. Vejam que é diferente. A gente só tolerar fulano, mas a gente tem esse respeito pelo outro, né? Vamos lá. Seguindo, gente, tava pensando que tinha alguém entrando. Nós temos aqui. Pronto. Buenas noites a todos que entraram aí depois, né? Tô só regulando aqui, todo mundo já tá. Tô compartilhando a tela com todos, né? Pronto. Permitindo aqui para os colegas que estão chegando depois. Continuando. Agora a gente vai saber as ameaças à interculturalidade, os estereótipos e os prejuízos. Então, os estereótipos, lo cognitivo, penso, né? Esse é um estereótipo. Penso. O que eu penso, né? Los rasgos que se atribuem a um grupo, né? Todas as características que se atribuem a um grupo. Las crenças que atribuem as características a um membro de um grupo como pertencentes a ele e não como pessoas individuais. Então, a crença que a gente atribui as características aos membros de um grupo como os pertencentes àquele grupo fechado e não como pessoas individuais. A gente não está olhando as diferenças um do outro, né? Simplificam a realidade. A realidade é isso, né, de forma muito simplista. E a gente não analisa realmente em profundidade. Isso é estereótipo, gente. É como a gente tem muitos estereótipos, né? Às vezes a gente diz, não, mas... Às vezes não, mas lá morrer, tem que quedar em casa, tem que cuidar de los niños. Isso é um estereótipo. Los prejuízos, que são os preconceitos. Lo emocional, siento, que é o juízo prévio não comprovado de caráter favorável ou desfavorável acerca de um grupo. Então, todo juízo, toda essa que a gente faz é um conceito prévio. Todo esse conceito prévio que a gente tem de caráter favorável ou desfavorável sobre um grupo. Tudo isso é preconceito. Se apoiam em los estereótipos adquiridos. E aí, como a gente, né, se apoia em todos esses estereótipos adquiridos, a gente tem o pré-conceito já sobre algo. E lo atitudinal, que actuo é igual a rechaço, exclusão. A gente tem a discriminação, a xenofobia e o racismo. Os três têm em comum uma base de intolerância, de rechaço a lo que se considera diferente e conduz de uma maneira ou outra à marginalização. Se a gente tem discriminação, a xenofobia e o racismo, a gente tem um tripé aí de uma base de intolerância. E tudo isso que a gente vê e considera diferente conduz a uma, a gente considera a marginalização desses grupos. A habilidade para uma convivência intercultural. Então, aqui a gente tem o diálogo intercultural deve realizar-se dentro de uma maior igualdade que seja possível. Uma língua comum, as habilidades interculturais, né, gente? Conhecimento da cultura ajena, que é conhecimento da cultura do outro. Reconhecimento da cultura própria, reconhecimento da própria cultura, a eliminação de prejuízos, então eliminar os preconceitos, ser capaz de empatizar, né, ter empatia, ser capaz de ter empatia pelo outro, sei que o outro, né, ele é diferente, um estrangeiro que entra ali na sala ou entra no meu serviço, mas eu ser capaz de ter empatia, ele é igual, ele é uma pessoa. E a gente pode, mesmo tendo uma cultura diferente, nós podemos aprender um com o outro. E saber se comunicar.
Gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que tá. Pronto, permitir aqui. Ó, nossa chamada, eu vou colocar no chat já uma outra chamada pra gente poder continuar esta aula, né, gente? Vou criar aqui rapidinho, né, no Meet, aqui um outro link, e aí vocês já deixam já, né, salvos para poder a gente não perder a aula, né? E aí já a gente só migra para outro grupo. Então já vou criando aqui, já tô colocando aqui um outro. Só um minuto, vocês estão compartilhando aqui a tela, então vocês estão vendo aqui, né? Pronto. E aí a gente vou colocar aqui este link, para vocês estão vendo aí, né? Compartilhando. E aí vou colocar no chat. Então, para vocês. Que aí a gente evita da gente não perder, né, os minutinhos preciosos da nossa aula. E tirar as dúvidas. Pronto, gente, eu vou deixar aqui aberto, né? E aí a gente vai fazer a mudança. A gente pode até mudar para esse dispositivo, né? Fazer uma migração. Deixa eu ver aqui se dá certo também. Vamos criar. Vamos ver se dá certo. Vou deixar aqui, porque já tá. Criar aqui uma reunião, porque eu tô ouvindo já aqui um barulhinho. Acabando. Nossa, o chamado Meet está sendo encerrado. Pronto, deu certo. Tá todo mundo vendo. Pronto, deu certo, gente. Tá todo mundo aqui, né? A outra aula foi encerrada. E aí eu continuo aqui, vou só compartilhar a tela novamente, né? Pra gente não perder tempo. Pronto. Novamente aqui. Agora, reforçando nessa parte, a gente já falou sobre habilidades de convivência interculturais. E passando para lá a comunicação de interculturalidade. Então, vamos ser mais breve aqui na teoria. Nos permite analisar outras culturas desde seus próprios padrões. Pronto. Teu áudio tá ligado. Seu áudio tá ligado, meu bem. Deixa eu só tirar aquela legenda instantânea. Então, comunicação intercultural busca um encontro sem intercâmbio que pueda producir el contato, promovendo o encontro na igualdade, tendo uma visão crítica de las culturas em la que se acepta a cultura, pero puede luchar por alguma de suas instituições. Então, resumindo, a comunicação intercultural, gente, ela nos permite esse encontro sem temer essa troca, né, entre o estrangeiro, entre a cultura que é desconhecida, que é alheia, e também se tem essa visão crítica das culturas, que se aceita essa cultura, né? Mas pode lutar ou por algo, né? Pode lutar por alguma de suas instituições. Então, essa comunicação intercultural, a gente pode lutar por algumas dessas características, mas a gente sim tem essa visão crítica das culturas. Pronto, a gente, nessa primeira parte, nós fechamos esse primeiro bloco de slides, gente, que essa parte, como eu tinha falado, ela é mais teórica, que aí a gente trouxe, né, alguns conceitos. Primeiro, né, a gente falou de cultura, né, o que é cultura, através do blog Basta, através da Unesco. Nós trouxemos aqui as diferenças, né, entre multiculturalidade e interculturalidade, e esse tripé, né, dos preconceitos, né, que aí vai trazendo a marginalização, que acabamos de falar, fazendo só um repasso
oral. Pronto. Então, e sobre a competência intercultural, né? A capacidade de atuar de maneira exitosa com pessoas de outras culturas. Se apoia na reflexão em que cada pessoa se hace consciente de seus valores, crenças e práticas. Este diálogo personal ajuda ao entendimento de si mesmo e a ter uma postura mais flexível hacia a transformação e o cambio. E só se produzirá encontro intercultural se estamos dispostos a renunciar a elementos da própria cultura e incorporar outros novos, né, a partir do conhecimento da outra. Então, o que a gente pode entender com isso? Nessa reflexão crítica, nós podemos entender que a gente realmente só vai ter um encontro legítimo intercultural quando a gente não tem preconceito, está disposto a também renunciar a alguns elementos da nossa própria cultura para tentar entender e incorporar de outras novas culturas. Atitude que facilita na convivência intercultural. E aí a gente vai ter aqui um respeito profundo e meticuloso hacia os países, sua gente, sua cultura, normas de convivência, qualquer realidade, que significa esforço para escutar e observar e evitar prejuízos ligeiros. O que é isso, né? A gente tem aqui atitudes que a gente vai facilitar, é um facilitador realmente para a gente entender mais a cultura alheia, né? A cultura dos nossos países, que a gente vai falar dos países de língua espanhola, né? Os países que falam castelhano, né? Que é a fala original, né? O castelhano, que veio da região de Castilha, né? Ou o espanhol. Então, assim, tem que ter esse respeito, né? Significa que a gente tem que fazer um esforço para escutar, observar e evitar preconceitos rápidos, né, que nos passam ali na cabeça. Valorar tudo o que encontremos, sabendo distinguir os valores e contravalores. Então, a gente tem que aprender também a valorizar, sabendo, claro, distinguir os valores e o que não é valor, o que não agrega, né, o que a gente tem como errado continua errado, a violência continua errado, mesmo em outras culturas. Ser receptivo, com ganas de aprender e adaptar-se aos ritmos de outras pessoas que nos rodeiam, se olvidar que somos diferentes, pero não superiores, nem melhores, e sim deixar de ser críticos. A gente aprender a ser, como eu disse, mais aberto, né? Receptivo, essa é a palavra. Vontade de sempre aprender, né? E sem esquecer que nós somos diferentes, mas não melhores, né? Sem, claro, deixar essa criticidade, que é essa reflexão, né? Você ser crítico, você ser reflexivo. Como eu disse, o errado continua sendo errado, mesmo em outra cultura. Equilíbrio afetivo, prudência, honestidade nas relações com as pessoas, com as que convivemos no cotidiano. Então, esse equilíbrio afetivo, essa prudência, né, gente? A honestidade nas relações entre as pessoas, a convivência no nosso dia a dia. E a paciência e humildade em las relações e a presença são importantes. Paciência e humildade sempre, né, gente? As relações, principalmente se a gente está relacionando com outras pessoas, em outros países, a gente ainda tem que ter mais paciência, mais humildade para aprender, né, coisas, né, importantes e relevantes. E a coerência. Coerência, gente, a gente tem ali uma linha de raciocínio, mas a coerência aqui nos valores, né? Se fala na coerência de valores, a gente tem que respeitar esses valores. E a coerência em las atitudes, né? Tem que ter uma coerência nas atitudes. E diferenças culturais a las que reaccionamos. Primeiro, a distância hierárquica, forma de resolver as desigualdades por idade, sexo, nível educativo, ocupação, origem familiar. Aqui, gente, é um leque de informações, é um abanido de informações, né? Essa distância hierárquica
a forma de resolver essas desigualdades, né, através dessas hierarquias, né? Então é importante a gente reconhecer que tem essas diferenças, idade, sexo, nível educacional, ocupação, origem, entre outras, mas não perceber que todos somos iguais, mesmo perante as nossas diferenças. As diferenças culturais também está em lo manejo de la incertidumbre, nível de estresse que genera socialmente el futuro e la maneira de afrontar a ansiedade e los conflitos a través de la explicación y de las emociones, el controle de la agressão. Então, tentar ter esse jogo de cintura, né, das incertezas, e o nível de estresse também ajuda, né, a gente de minimizar essas diferenças culturais. O terceiro ponto é o individualismo, o coletivismo, então a concepção del yo ou de la persona, e reconhecimento de sua autonomia e sua relação com outras pessoas da sociedade. O que isso implica? A concepção do eu, né, do outro, né, da outra pessoa, e desse reconhecimento dessa autonomia, dessa relação com outras pessoas na sociedade. Que cada um, né, tem o seu individualismo. E la masculinidade e feminilidade, quarto ponto, divisão de los roles, né, que são os papéis sociais, qualificados como feminino e masculino. Gente, não existe isso, né, essa divisão, caiu já por terra, né? O que as mulheres podem fazer, o que só os homens podem fazer, não existe isso, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, né? A gente pode ser o que a gente quiser. Então, a quinta, a espiritualidade, materialismo, a importância de que se concebe a transcendência, a religiosidade e práticas de culto. Então, equilíbrio, né, gente? A importância de a gente conhece a nossa religiosidade, mas a gente também vê que é importante a gente também conhecer outras, né, e respeitar. É o respeito à espiritualidade também do outro. Não é porque eu sou católica ou sou evangélica que a minha a minha superior que a do outro. E a sexta, a comunicação contextual, a importância que se dá à comunicação verbal e ao silêncio, entendendo que a mensagem queda assumido por el contexto físico. O contexto, né, a importância do contexto, né, a comunicação verbal, o silêncio, dependendo do contexto, pode sim expressar uma mensagem. Ajudar a la interculturalização desde a consciência, humildade, desde a consciência, é um encontro com outra cultura, é o encontro com a diversidade e lá ou ele diferente. Então, encontrar e ter essa consciência que o outro é diferente. Nos acercamos a uma realidade diferente, fisicamente, geográfica, né, de geografia, de clima, de sons, né, de los sonidos, e também desde uma perspectiva cultural. A comida, né, como eu comecei no início, deu até o exemplo, né, das comidas lá na Argentina, os modos de vida, as relações sociais, o estilo de comunicação, de linguagem, palavras, e aí vai. A gente tem toda essa gama, né, a gente tem que ter a consciência de que são realmente diferentes, mas respeitar. E a humildade, que leva a el respeito e a capacidade de surpresa, que é da surpresa. Admitir que toda cultura é valiosa e de que todos aprendemos. Todo mundo aprende, gente. Permitimos ir despacio, vamos permitir a gente ir devagarzinho, conhecendo a cultura, sem dar leções em intervenindo com cautela, né? Sempre com cautela. Deixar o prejuízo, gente, deixar o preconceito de lado. Ou deixar o prejuízo aislado, né? Deixar longe, longe. E os juízos em um segundo término, que é o juízo, né? Esses preconceitos de valor, né? De fora. Pode falar. Centrar-se em estar mais que ele assim. Gente, se quiser participar, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Essa partezinha é mais teórica, mas eu já estou finalizando.
El choque cultural, la incomodidad física y emocional al llegar a un lugar de diferente cultura. Por ejemplo, la luna de miel. Uno se encontra entusiasmado com todo lo novo. A gente tem que... Esse choque cultural é justamente algo que é incômodo fisicamente, às vezes gera também transtornos emocionais, a gente chegar a um lugar diferente, com uma cultura diferente. E primeiro, gente, a gente pode pensar aqui, primeiro, luna de mel, a gente uno se encontra entusiasmado com o noivo, então a gente se encontra ali no momento de lua de mel, está só entusiasmado com o novo, com essa nova cultura. No segundo momento, a gente tem nesse segundo momento sentimentos de descontento, impaciência, incompetência, tristeza. A pessoa está tratando de enfrentar na nova cultura que é diferente a la suya. Então, esse choque, a gente vai passando algumas semanas, aí tem esse sentimento de descontentamento, de impaciência, de competência, de tristeza. E as pessoas vão estar tratando de estar enfrentando essa nova cultura que é diferente da sua. No terceiro ponto, o indivíduo está mais familiarizado, já passou alguns meses com o ambiente e quer um sentimento de pertenência. Aqui se inicia a avaliação, que é uma avaliação de los valores de sua cultura e los valores da cultura nova. E no quarto ponto, a pessoa empieza a aceitar que a cultura tem coisas positivas e negativas e empieza a definir seu lugar em el novo ambiente. Então aqui já se passou já alguns meses, a gente já tem falando em anos, e as pessoas começam a aceitar essa nova cultura. Claro que tem gente que aceita bem antes, né? Mas de uma forma geral demora um pouco, né? E a gente vai ter nessa visão crítica, né? Que tem coisas positivas, tem coisas negativas na cultura do outro. E também a definir esse lugar, né? Nesse novo ambiente, não? Começar a ter um lugar de pertencimento. Que se pretende? Encontro, solidariedade e transformação. Los valores essenciales de nossa proposta para a construção de comunidade de solidariedade e que promova um cambio personal e um cambio social. Então, às vezes, esse encontro, esse choque intercultural não é fácil, mas a gente vai aprendendo a ter solidariedade, aprender a transformar a si mesmo e ter esse espírito de solidariedade, né? A gente aprende com o outro aprende também com a gente. Agora, saindo dessa parte, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos aqui para a aula, para a segunda parte, né? Segundo momento da unidade, que é a unidade 2. E aí eu já trago algumas perguntas, também atividades mais curtinhas, vídeos curtinhos, né? Para a gente poder interagir. Então, vamos de perguntas agora, né? Quem é o outro? Será que temos a costumbre de mirar ao outro assim no uso de nossos valores, de nossa sociedade? Então, a gente vai começar com essas perguntas. Quem é o outro? Né? A gente encontra, né? Tivemos aqui no Brasil, não está com muito tempo, né? Os médicos cubanos, né? E aí teve aquele choque cultural também, né? Eles com a gente, principalmente, que eles estavam num lugar que não era deles, né? Que era um país estranho, uma língua desconhecida, né? Na maioria das vezes. Então, na maioria deles, né? Desses médicos. Será que a gente tem esse costume de olhar para o outro fazendo esses juízos de valor, né? Que é etnocentrismo? Nós vimos o que é o etnocentrismo, o que é esse preconceito, né? Quais são os prejuízos? Quais são os preconceitos que a gente tem? Sabemos o que significa o racismo? Vimos também, mas a gente vai aprofundar. A gente sabe realmente o que significa o racismo, né? Temos prejuízos em relação ao nosso país? Quais são os prejuízos que temos? Quais são os preconceitos que a gente tem? A gente tem alguns preconceitos em relação ao nosso país, ao Brasil? A gente vê que em outros países, o nosso país é visto ainda como o país do futebol,
o país das mulheres fáceis, né? E a gente também alimenta esse tipo de preconceito. E em relação a outros pueblos, em outras culturas, né? Em outras culturas, somos etnocêntricos, somos preconceituosos, né? Valorizamos mais uma cultura, a nossa cultura brasileira é que é boa, né? A nossa cultura é que é boa, a dos outros não presta. E, por fim, existem políticas culturais e educativas para favorecer a integração e a participação?